Olá, meu nome é Pedro e hoje trago para vocês um supervisório para monitoramento de consumo de energia elétrica sem fio utilizando LabVIEW. E como funciona? Bom, basicamente ele utiliza dois sensores de tensão, um para cada condutor fase da rede elétrica e dois sensores de corrente, também um para cada condutor fase da rede elétrica. Esses sensores estão posicionados entre o relógio medidor de energia elétrica e o quadro de distribuição geral da residência. Esses sensores enviam os dados coletados da rede elétrica para o XBee roteador. O XBee envia em protocolo Zigbee para o outro XBee coordenador que está plugado na porta USB do computador, e esses dados são enviados para o supervisório LabVIEW instalado no computador. Na prática, a placa confeccionada com o módulo XBee e os sensores está instalada ao lado do quadro de distribuição geral da residência. As informações são enviadas em protocolo Zigbee sem fio para o módulo XBee coordenador que está plugado na porta USB do computador, funcionando como um servidor. Esta imagem ilustra o local onde foram instalados os módulos. O símbolo azul é o módulo que está no supervisório, e o vermelho o módulo que está no quadro de energia elétrica. A distância entre eles é de 5 metros. Apesar de existirem paredes entre os módulos, o sinal não apresentou ruído e também não apresentou interferência nos testes realizados. Bom, primeiramente temos que executar a leitura do programa, depois escolher a bandeira vigente no mês, que seria amarela, iniciar a janela de leitura. Na coluna da esquerda, temos a leitura da fase 1, onde o primeiro valor é da corrente da fase 1 e a corrente está em 0.7 e 1.1 ampere, mais ou menos. Também temos uma janela onde mostra a maior medição e a menor medição no período selecionado. Embaixo, a tensão da fase 1 está em 128 volts. Também temos a janela para mostrar a maior medição no momento e a menor medição. Já na coluna da direita, temos a tensão e a corrente da fase 2. A corrente está quase zerada e também temos a janela de maior medição e menor medição. Na tensão da fase 2, temos 124 volts e a maior medição foi 128 e a menor medição 0 volts. Na fase 1, praticamente a corrente é só da geladeira que está ligada no momento, que é de 1.2 amperes. E agora eu vou ligar a torneira elétrica para vocês verem o consumo nas duas fases, porque a torneira é 220. Podemos observar que as duas fases, o consumo de corrente é idêntico. Na primeira fase a corrente está em 10 amperes, e na fase 2 temos 11 amperes, 11,5. A torneira está no mínimo de temperatura. Agora eu desliguei a torneira e vou ligar um micro-ondas que ele é monofásico, para vocês verem a corrente em uma fase só. Ele está ligado na fase 1. E o micro-ondas ele consome uma corrente de 11,5 amperes. Quase 12. Podemos observar que só na fase 1 tem consumo, na fase 2 está zerado. A tensão na fase 1 diminuiu um pouco para 125 volts, por causa da utilização. Agora desliguei o micro-ondas
voltou praticamente para o consumo da geladeira, que é de 1,2 amperes. Agora eu vou ligar um chuveiro, que ele consome 24 amperes nas duas fases. Podemos ver também que a tensão na fase 2 caiu para 119 volts e na fase 1 está em 124. Desliguei o chuveiro e a corrente na fase 1 voltou para a corrente que está sendo consumida pela geladeira, e na fase 2 está praticamente zerada. Deste lado do programa é possível visualizar o frame recebido através do protocolo Zigbee com as informações dos sensores do quadro de energia. Esses bytes são referentes aos valores dos sensores. Esse é o sistema de tarifação, onde esse mês está na bandeira amarela. Nessa parte é a janela de contagem, e a gente iniciou nas 17 horas e 17 minutos e está contando até agora. Aqui é a potência acumulada de todo o uso até o momento e o valor pago até o momento dessa potência, que é de 0,04 centavos. Este programa também armazena os dados amostrados em um arquivo Excel, como tensão, corrente, potência e horário. Clicando nesse botão salvar arquivo, os dados foram armazenados na planilha. Esse arquivo Excel nós podemos enviar por e-mail. Caso a pessoa não esteja na sua residência, ele pode acessá-lo de um outro computador e visualizar o consumo na sua casa. Para fazer o cadastro do e-mail, nós precisamos colocar um e-mail que irá enviar essa planilha para o destinatário. Colocamos o e-mail, o nome de quem está enviando e quem irá receber. Colocamos esse e-mail e também colocamos o nome da pessoa que está recebendo. Não precisamos colocar ninguém em cópia. O assunto, vamos colocar monitoramento de energia elétrica. No corpo do e-mail podemos escrever: olá, você está recebendo o seu histórico de consumo de energia elétrica. Podemos também colocar uma assinatura, por exemplo, para ilustrar. Atenciosamente, equipe monitora. Aqui nós colocamos o arquivo que será enviado. Este é o arquivo que o LabVIEW armazena os dados. Então é só clicar em enviar e-mail. Aqui podemos ver nosso e-mail com o título Monitoramento de Energia Elétrica. Ele está com o nosso anexo. Abrindo aqui podemos ver o texto. Olá, você está recebendo o seu histórico de consumo de energia elétrica. Vamos baixar o nosso histórico em anexo. Abrindo. Os dados armazenados foram o histórico do horário. Também foram a corrente e a tensão da fase 1. O histórico da corrente e tensão da fase 2. E a potência acumulada durante o período amostrado. Se nós formatarmos esses dados em forma de gráfico, teremos uma informação mais limpa para poder visualizar o mapeamento do consumo de energia da residência. Para melhor exemplificar, foi coletado o consumo de energia de um dia inteiro e formatado as informações em forma de gráfico para melhor visualizá-las. Podemos ver que a fase 1 é mais utilizada que a fase 2. Durante a manhã,
tivemos a utilização de equipamento de 220 volts, porque nas duas fases tem utilização. E durante o dia, teve o consumo de corrente de apenas equipamentos de 127 volts. Durante a noite, podemos ver que há um aumento de consumo de equipamentos de 220 volts, por exemplo, chuveiro. E a potência consumida durante a manhã é baixa, e durante o dia vai aumentando gradativamente. Já durante a noite, existe um salto no consumo de energia, pois mais equipamentos estão ligados simultaneamente na rede elétrica. Este supervisório também possibilita o acesso remoto via browser. É necessário apenas digitar este DNS e a pessoa é redirecionada para a visão remota do supervisório. Então, se a pessoa está fora de sua residência, ela consegue ver qual é o consumo momentâneo em sua casa e o quanto está gastando de energia elétrica, apenas com acesso de um computador de fora da sua rede. Ela também consegue fazer o salvamento do histórico e o envio do arquivo por e-mail para poder visualizar de um computador externo o seu histórico de consumo. O acesso remoto só será possível se o servidor estiver ligado e o navegador conter o plugin da National Instruments instalado. Bom pessoal, esse foi o meu monitoramento de consumo de energia elétrica sem fio e até mais.